Olá, queridos, graça e paz a todos. Deixar uma reflexão aqui num versículo muito mal interpretado, que é em 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo diz que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Muitas pessoas interpretam de uma forma errônea, pelo fato de não entenderem nem a cultura, nem o momento que Paulo está escrevendo, nem a geografia onde ele está, e interpreta de uma forma errônea. Haja vista que quando você lê de uma forma simplória, você vai achar meio que arrogante, que os homens nos considerem como ministros de Deus. Não parece arrogante? Parece, porque hoje em dia existem muitos ministros. Existem ministros de louvor, ministros de altar, enfim. Existem muitos ministros. E hoje existe também, no coração desses ministros, não digo todos, mas um ar de arrogância, né? De superioridade, enfim. Mas aqui não tem nada de arrogante. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, que era uma igreja portuária, ou seja, muitas embarcações iam para Corinto, né? Uma cidade portuária. Então existiam embarcações militares, embarcações da sociedade comum. E aqui a palavra ruperetes é uma palavra militar, é uma expressão de um militar para o outro. Você observa bem que no grego, ruperetes, ministro é ruperetes. Ruperetes é os remadores do andar inferior. Ou seja, existiam embarcações de 3 andares, por exemplo, onde ficava a alta sociedade, a sociedade média, né? E embaixo os remadores, os ruperetes, entendeu? E como também nas embarcações militares, que eram geralmente 2 andares, que ficava o superior, os soldados, né? E no inferior os ruperetes, que deveriam remar a embarcação ao som dos tambores. Os tambores eram tocados e conforme era tocado os tambores, eles remavam de uma forma harmônica. Então, se observar bem, os ruperetes, eles ficavam no andar inferior, onde ninguém via eles. Mas o interessante é que ninguém via os remadores, né, os ruperetes, mas via a embarcação andar. Então o que fazia os ruperetes era literalmente fazer a embarcação andar. Essa era a função dos ministros, né, dos ruperetes. Hoje em dia, se a pessoa conhecer bem o que significa, talvez não seriam, ou melhor, não gostariam de ser ministros de verdade, né? Primeira lição que eu aprendo é que os ruperetes são servos, são serviçais. Eles não estão para ser servido. Eu já vi, congregando numa igreja, eu vi um evangelista uma vez destratar um diácono porque não chamou ele pela sua unção, né? Pelo seu cargo eclesiástico. E ali ele humilhou aquele diácono, ou seja, ele está fora da palavra, né? Porque se eu sou um ministro, eu não sou maior do que ninguém, eu sou o menor, eu sou o servo. Tanto que o andar do ministro é o inferior, né? É no casco do navio. Segunda lição, além de eu ser servo, eu tenho que mostrar o resultado e não mostrar a minha pessoa. O que tem que estar em evidência não sou eu, mas sim o fruto do meu trabalho. Então o ministro, ele não tem que estar preocupado com os holofortes, ele tem que estar preocupado com as fotos, com os flashes, ele tem que estar preocupado em mostrar resultado. E terceiro, era nos toques dos tambores. Por quê? Porque deveria ter uma harmonia. O ministro não deveria remar mais que o outro e o outro não remar menos que o outro. Existe hoje em dia uma briga entre ministros que querem pregar mais que o outro, cantar mais que o outro. Isso aí está totalmente fora
Então essa é a terceira lição. Deve existir uma harmonia. Primeira, eu tenho que ser servo. Segundo, o que tem que aparecer não sou eu, mas o meu trabalho. E terceiro, tem que ser em harmonia. Harmonia para fazer a obra de Deus. Entendeu? Então essa é a reflexão que eu deixo em 1 Coríntios capítulo 4. O que é ser um ministro de verdade? Será que você ainda quer ser ministro? Que Deus abençoe, curta, compartilha, em nome de Jesus.